Será que a gente vai ter algum grande sendo rebaixado no Brasileirão desse ano? Bora simular. Meus queridos, terceira e provavelmente última simulação aqui do canal quanto ao Brasileirão de 2024. Já simulamos aqui a possibilidade do Corinthians chegar na Libertadores de 2025. Já simulamos a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Palmeiras. E agora chegou a tão sonhada, a briga contra o rebaixamento. Que, como vocês viram pela thumb, tem 5 times que estão brigando ferrenhamente para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro pro ano que vem. Então, bem, eu vou fazer agora nesse início aqui com a tabela do Brasileirão já ao meu lado, uma pequena análise quanto aos times, né, e posteriormente irei passar pelos confrontos que cada um vai ter, e depois vou simular mais rapidamente o resto do campeonato, e no final ver quem acabou na zona da degola. Então, sem mais delongas, bora lá. Meus queridos, como vocês podem ver aqui, né, ao lado direito da tabela, é onde está o nosso foco principal, né. Na minha opinião, nós vamos ter 5 principais times lutando ferrenhamente, ponto a ponto, até o final do campeonato, para tentar se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Eles são Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense e Criciúma. Na minha humilde opinião, né, embora ainda na pontuação seja possível, eu acredito que o Bragantino ele não vai acabar reagindo o suficiente para escapar da zona da degola, né, para escapar do rebaixamento. Então eu acabo não colocando o Red Bull Bragantino nessa briga e eu vou focar nesse vídeo aqui, nesses 5 times que eu acabei de citar, que são Juventude, Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense e Criciúma. Então agora eu vou simular, né, comentando aqui as partidas dessas equipes e posteriormente simular o resto do campeonato, né, como eu disse na introdução, e vamos ver o resultado. Então já baixando aqui, né, para o nosso querido simulador. Bem, meus queridos, pela 36ª rodada, nós já tivemos um jogo de um time aqui que nos interessa, que é o Juventude vencendo o Atlético Mineiro. E até por conta desse jogo a mais, eu coloco ainda o Juventude nessa disputa. Porque, por exemplo, se estivesse com 42 pontos em 35 rodadas, para mim o Juventude, ele muito provavelmente se salvaria. Porém, como já a disputa 36ª, né, eu vou acabar colocando ele nessa conta. Então, com esse jogo já passado, né, vamos para o outro que nos interessa, que é Criciúma e Corinthians, que acontece hoje, nesse sábado, né, que está saindo esse vídeo, no Heriberto Riossi. Gente, é um jogo extremamente complicado na minha humilde opinião, né? O Criciúma é uma equipe que arrancou a maior parte dos seus pontos jogando em casa, né? O Heriberto Riossi realmente é uma fortaleza, é um castelo para o Criciúma e vem garantindo muitos pontos da equipe neste Campeonato Brasileiro. Porém, em contrapartida, nós temos o Corinthians que está vivendo uma fase sensacional, 6 vitórias seguidas e vem com tudo para tentar buscar a sua vaga na Libertadores do ano que vem. É um confronto muito complicado, então por conta disso eu vou colocar um empate. Porém, eu ainda acho muito possível tanto Corinthians quanto Criciúma vencerem essa partida. Posteriormente, nós temos Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio. E bem, é um confronto tanto quanto complicado, né? O Grêmio não vive uma das melhores fases e o São Paulo vem buscando ainda garantir matematicamente a sua vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Atualmente, o São Paulo está disputando a pré-Libertadores. Então, cara, por conta de momento, futebol jogado e as disputas dos times realmente, e também qualidade de elenco, eu vou colocar uma vitória do São Paulo porque o Grêmio ele tá muito mal. Eu até fiz um vídeo aqui pós-jogo no canal comentando sobre o jogo do Grêmio e, cara, a maior parte da minha análise é crítica, porque o Grêmio ele tá muito mal. E depois nós temos um confronto direto, Atlético Paranaense e Fluminense na Liga Arena. Gente, é um pouquinho complicado fazer a análise deste confronto aqui. O Atlético Paranaense é um time horroroso, com um técnico também fraquíssimo. Gente, o Lúcio Rodrigues, ele venceu, se eu não me engano, 3 partidas como treinador, na história da carreira dele como treinador. Mas magicamente o Atlético Paranaense ele vem conseguindo galgar pontos, né? Vem arrancando pontinhos aqui e acolá em confrontos. E acabou que saiu da zona de rebaixamento no momento que estou gravando esse vídeo, né? E tem o fator casa a seu favor. E, cara, por elenco, por bola jogada até, eu colocaria uma vitória do Fluminense. Porém, o Fluminense tá vivendo um momento de pressão tão gigantesco. Vem de um empate com o Criciúma jogando em casa diante de sua torcida, que é um tanto complicado botar uma vitória do Fluminense mesmo jogando fora de casa. Embora até a questão de uma pressão menor, né, por não ter sua torcida vaiando a todo momento, né, no Maracanã, eu poderia colocar uma vantagem aqui pro Fluminense. Mas, cara, sendo bem sincero, eu ainda acho que o Atlético Paranaense ele vai vencer essa partida pelo fator casa. Simplesmente por isso. Porque por bola jogada é uma equipe fraquíssima, tal qual o Fluminense. Partindo aqui para a 37ª rodada, nós temos Vitória e Grêmio, lá no Barradão. Gente, o Vitória ele vem embalado, vem buscando realmente aniquilar de vez o perigo de rebaixamento, que muito provavelmente o Vitória não vai acabar sendo rebaixado, né, mas matematicamente ainda é possível. E também busca assegurar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. E o Grêmio vencendo aquela draga. Gente, fora de casa, sendo bem sincero, eu não acho que o Grêmio ele acaba vencendo o Vitória, não. Eu coloco uma vitória do Vitória no Barradão. Posteriormente, nós temos São Paulo e Juventude no Morumbis. É que eu também não tenho nenhuma dúvida, né? São Paulo ganha do Juventude com uma certa tranquilidade. O Juventude vem tentando reagir, porém, fora de casa, com o São Paulo ainda brigando por coisas no Campeonato Brasileiro. Pra mim, não tem muita dúvida, não. O São Paulo ele vence essa partida com certa tranquilidade. Agora nós temos Fluminense e Cuiabá, que muito provavelmente vai ser o jogo da vida do Fluminense. E aí aqui, meus amigos, cara,
essa análise aqui é um pouquinho complicada porque, na teoria, o Fluminense jogando contra um já rebaixado Cuiabá ganharia com tranquilidade, por diferença de elenco, por fator casa e tudo mais. Porém, o Fluminense tá sentindo tanto os jogos no Maracanã que eu coloco isso aí em dúvida, sendo bem sincero. Porém, eu acho mais possível o Fluminense vencer o Cuiabá dentro de casa, né, e pelo menos ganhar um respiro para a rodada final do que acabar perdendo pro Cuiabá, por exemplo, mas eu acho que o empate também é um resultado extremamente possível, mas eu vou colocar momentaneamente aqui uma vitória do Fluminense. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino na Liga Arena também. Assim, cara, aqui eu vou levar mais em consideração a incompetência que o Red Bull Bragantino ele vem apresentando no campeonato inteiro, eu vou colocar uma vitória do Atlético Paranaense. Por conta realmente da fase horrível do Bragantino, que não vence há mais de 2 meses, se eu não me engano. Situação dramática. E o Criciúma e Flamengo aqui eu não tenho a menor dúvida, mesmo jogando em Heriberto Rio, se a torcida do Flamengo fazendo campanha para o time entregar essa partida, eu acho que o Flamengo vai vencer o Criciúma, não tenho muita dúvida quanto a esse confronto. E agora a rodada final. Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio. Um Grêmio que pode estar brigando ponto a ponto para não ser rebaixado e um Corinthians que pode estar ainda necessitando de uma vitória, né? Necessitando ainda de fazer pontos para chegar na Libertadores. Gente, em todas as análises que eu fiz aqui, né, todas as simulações que eu fiz no canal, eu coloquei uma vitória do Corinthians e eu vou manter isso. Eu acho que o Grêmio atualmente ele não joga mais futebol com o Corinthians e eu também acho que o fator casa não vai conseguir basicamente inverter esse cenário. Se não inverteu contra o São Paulo aqui, que eu também coloquei na simulação, eu acho que não vai inverter contra o Corinthians. Posteriormente nós temos Bragantino e Criciúma. Bragantino que a esse ponto do campeonato eu acho que já vai estar rebaixado. E o Criciúma que eu acho que ainda vai ter vida, né, para disputar, ainda vai estar disputando a sua permanência na Série A. Eu colocaria uma vitória do Criciúma mesmo jogando fora de casa, porque o Bragantino ele não vem sendo um mandante lá muito imponente, vamos colocar assim, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Criciúma, cara, ele vem conseguindo arrancar pontos, mesmo jogando fora de casa. Arrancou, por exemplo, contra o Fluminense e o Botafogo no Maracanã. Eu acho que é totalmente possível o Criciúma ele vencer essa partida. Posteriormente, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, aqui eu também não tenho nenhuma dúvida, é vitória do Atlético Mineiro. Mesmo podendo estar baqueado ou de férias por conta da final da Libertadores, é uma diferença de elenco grotesca e o trabalho do Milito é muito melhor que o Lúcio Rodrigues, também é muito mais treinador e etc. Então, eu acho que o Galo ele ganha com certa tranquilidade, ainda mais jogando... Não é em casa, né, porque a NMRV ela tá interditada, mas jogando com o mando a seu favor. Agora, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Um Fluminense que jogou 8 vezes no Allianz Parque contra o Palmeiras, né, desde que o estádio foi inaugurado lá em 2014, e perdeu 7 e empatou 1. Então aqui, sendo bem sincero, mesmo o Fluminense podendo estar ainda nessa briga contra o rebaixamento desesperado, eu não acho que ele vai conseguir vencer dessa vez o Palmeiras, que ainda pode ter chance de ser campeão brasileiro. Então coloco aqui a vitória do Palmeiras, que é um resultado até que tranquilo. E agora Juventude e Cruzeiro lá em Caxias do Sul. Esse ponto aqui eu imagino que o Juventude já esteja salvo, né? Eu não tô olhando aqui a tabela, por exemplo, eu tô vendo a mesma tela que vocês estão vendo. Mas independente disso, eu acho que o Juventude jogando em casa contra esse Cruzeiro modorrento que venceu nos últimos jogos, que só venceu 2 jogos com o Fernando Diniz como seu treinador, acho que o Juventude ele vence até com certa tranquilidade o Cruzeiro jogando em casa. Então bem, terminamos aqui a simulação destes times, então agora eu vou simular bem rapidamente aqui o resto dos confrontos, vai estar acelerado aí pra vocês no vídeo, e ao final disso eu vou analisar aqui a tabela junto com vocês e tirar as conclusões finais. Então bem, meus queridos, simulei aqui o resto, né? Então vamos agora para os resultados e o Grêmio caiu. Eita porra. Novamente, né, na simulação que eu também fiz quanto ao Corinthians, disputaram na Libertadores, o Grêmio também acabou caindo e aqui pelo jeito não foi diferente. Finalizamos com o Grêmio em 17º, Criciúma se salvando por 1 ponto juntamente com o Fluminense, né, respectivamente em 16º e 15º, e o Juventude com uma vida até que bem tranquila, muito bem resolvida em 14º, e o Atlético Paranaense ainda terminou na frente do Vitória, roubando a vaga da Sul-Americana. Caraca! E bem, meus queridos, vamos ser bem sinceros, isso daqui é um cenário provável. Eu vou retornar aqui os confrontos do Grêmio. Eu acho que essa partida aqui contra o Corinthians na última rodada pode ter um tom ainda diferente, né? Talvez mude o resultado, mas de momento, né, com a bola jogada dos times, eu acredito que esse aqui fosse o resultado. Mas isso aqui eu acho que pode alterar. O outro confronto do Grêmio é contra o Vitória no Barradão. Esse aqui, sendo bem sincero, eu acho que não altera não. Eu acho que o Vitória ele ganha com certa tranquilidade, porque esse fator casa do Vitória é muito forte. Tanto que é uma equipe que arrancou muitíssimos pontos jogando em casa. E contra o São Paulo, também na Arena do Grêmio, né, confronto do próximo domingo, eu também imagino que talvez o Grêmio ele arranque um empate. Porém, sendo bem sincero, eu acho que não sai lá muito desse empate realmente contra o São Paulo. Vamos colocar aqui um cenário hipotético que os dois times eles acabam empatando, só pra ver se muda. Aí muda bastante, ó, o Grêmio já vai pra 15º e o Criciúma ele seria o rebaixado.
Bem, gente, eu acho que vai ser uma reta final realmente muito complicada e muito disputada entre principalmente essas três equipes aqui, Grêmio, Fluminense e Criciúma, que vão realmente disputar ponto a ponto. Querendo ou não, eu acho que um jogo que ele vai ser ainda mais decisivo, né, vou colocar aqui só o resultado que eu tinha botado anteriormente, pra ficar o resto da simulação, né, que eu terminei. Eu acho que uma partida que vai ser extremamente decisiva vai ser esse Fluminense e Cuiabá. Porque eu coloquei aqui vitória do Fluminense, porém eu acho um empate com todo o cenário recente do Fluminense, que não vem jogando muita bola, vem sentindo muito a sua torcida quando joga em casa. Eu acho um empate completamente possível. E vamos colocar aqui, por exemplo, aí o Fluminense seria rebaixado com 40 pontos. Sem falar também, né, do confronto que eu acabei botando aqui, o Criciúma vencendo na última rodada contra o Bragantino, que foi um confronto completamente decisivo para o Criciúma ele se salvar. Então vai ser uma reta final muito apertada realmente. Eu acho que esses três clubes, né, esse tridente de Fluminense, Criciúma e Grêmio, vão lutar até o final. Porém, na minha simulação, naquilo que eu acredito que vão acabar sendo os resultados dessas partidas, quem acabou sendo rebaixado foi o Grêmio por conta de um mísero ponto. O que, na minha humilde opinião, é realmente um resultado provável. Isso aqui eu acho que pode acontecer realmente, é um cenário que é possível. Porém, como eu disse, vai ser ponto a ponto, vai ser disputa, confronto direto até o final. E eu acho que, novamente, num campeonato que teve essa parte de baixo da tabela realmente muito aberta, com um time que outro dia estava em nono, agora está no 18º, eu acho que a reta final ela vai ser tão disputada quanto foi o campeonato inteiro. E a gente vai ter novamente uma última rodada com um entretenimento gigantesco nessa questão aqui da zona de rebaixamento. Então agora o que nos resta fazer realmente é esperar o próximo domingo, dia 8, esperar o desenrolar dessas partidas e ver como essas três equipes aqui principalmente, né, elas vão desempenhar para ver a colocação final delas. Aqui na minha simulação caiu um grande. Mas na vida real pode não acontecer isso. Então, mas é isso, meus queridos. Eu acho que esse daqui foi o último vídeo de simulando aqui quanto ao Brasileirão de 2024, né? Posteriormente, ano que vem, a gente deve voltar com o próprio Brasileirão, com Libertadores, com Copa Sul-Americana, né? E tudo mais. Porém, aqui de momento, né? Eu acho que eu já fiz 3 vídeos muito bons, que também tiveram um bom retorno, né? Eu queria agradecer de coração a todos que realmente apoiaram estes vídeos aqui. E só me motivou mais ainda a continuar produzindo vídeo aqui pro canal. Então, mas é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.